E aí vem outras informações de natureza social, né? Um dos maiores dramas do Brasil é esse aí. Um país que tem 193 milhões de habitantes, tem um déficit habitacional que já passou de 7 milhões de moradias. Informações desse tipo, né? 12 milhões de famílias são dependentes do Bolsa Família. 12 milhões de famílias, 40 milhões de pessoas. Informação aí do Jornal Estado de São Paulo, de 2010. 12,6% da população, portanto 25 milhões de pessoas, vivendo em situação de indigência. 64 milhões vivendo em situação de pobreza, que é aqueles que têm uma renda menor que meio salário mínimo. Essas informações são de jornal, às vezes as pessoas desacreditam a imprensa, mas elas vieram do IBGE. O jornal só publicou aquilo que interessava. E aí, uma coisa muito interessante, né? Peguemos a massa de aposentados no Brasil e olhemos a situação financeira deles. É tétrica. Quadro de finanças pessoais da massa de aposentados no Brasil, como média, é uma preocupação muito grande. Primeiro, há uma informação do IBGE que diz que em torno de 60% a 65% dos aposentados brasileiros têm na renda do aposentado a renda fundamental da família. Então eles vivem para sustentar a família. Essa aí é outra informação, né? 30% dos aposentados têm dívidas no cartão de crédito ou crédito consignado. Por aí vai. Essa informação eu deixei porque eu vim fazer essa palestra aqui em São Paulo e é uma reportagem muito grande da revista Valor Invest a respeito da situação aqui, da área rica de São Paulo, dos Jardins. Dizia aí essa reportagem, que foi agora em 2012, né, que concreto o fato que o aumento do consumo compulsivo da inflação, mais integrantes da classe A estão perdendo o sono com o endividamento. E alguns já buscam grupos de ajuda, socorro financeiro. Pessoas que ganham muito, mas gastam mais do que ganham, portanto, tem déficit, né? Nessa mesma reportagem falava disso aí, né? Executivos bem-sucedidos que perdem o controle de suas próprias finanças. Pois bem, a Gazeta do Povo do Paraná pegou um trabalho, uma pesquisa que foi feita em algumas cidades, e lá ela reproduziu e fez um trabalho em Curitiba, que de resto não é muito diferente das capitais brasileiras, né? E ela tentou estabelecer ali uma relação das pessoas com o dinheiro. E ela mostrou ali o seguinte, aqui 5% dizia que tinha uma relação ótima com o dinheiro. Pessoas respondiam isso aí, né? Consegui formar patrimônio e realizar meus sonhos. 28% das pessoas diziam que tinha uma boa relação com o dinheiro, porém não ótima. Tem uma vida financeira tranquila e o conforto necessário. 43% já diziam que tinha uma relação regular com o dinheiro apenas. Por relação regular, entendamos, garanto o sustento, mas tenho que economizar para pagar as contas. E 23% uma relação ruim com o dinheiro. Essa é a distribuição das famílias pesquisadas por uma amostra cientificamente válida. Eu deveria ter poupado mais para ter uma vida financeira tranquila. Informações que nos levam a pensar que se nós colocarmos que em termos de ruim e regular é um número preocupante, essa é a situação das famílias brasileiras com o dinheiro. Pois bem, a revista Veja fez uma publicação há algum tempo respondendo uma pergunta, aliás, uma pesquisa que ela publicou que respondia a uma pergunta: o que as pessoas queriam da vida? Isso parece uma pergunta boba e fácil de responder, né? Mas enfim, com o método científico é possível dar uma resposta um pouco mais interessante. Bom, aí vem o que as pessoas querem da vida. É claro, boa saúde, conforto material, felicidade familiar e social e bem-estar psicológico. Resolveram colocar 4 pontos que, de certa forma, resumem o desejo de todo mundo. É óbvio, claro que é óbvio, mas fizeram uma pesquisa e catalogaram as respostas e colocaram as 4 primeiras nessa ordem. Pois bem, aí então vem uma questão que nos interessa. Todos nós temos que nos preocupar com a nossa situação financeira ao longo de toda a vida. E aqui eu já faço uma afirmação que não está aí na tela. O que acontece com nossas finanças pessoais é que o nosso fluxo de despesas é regular, acontece todos os dias do nascimento à morte. Sendo que em alguns momentos da vida nós temos picos de elevação de gastos financeiros, por acidentes, por doenças, por emergências. Porém, a nossa renda não é regular. A nossa renda é irregular. As pessoas perdem emprego, as pessoas ficam doentes, as pessoas ficam inválidas, as pessoas, por alguma razão, em algum momento da sua vida, ficam sem renda. Esse é o primeiro ponto
A primeira questão que toda família deve ter em conta quando vai decidir a gestão de suas finanças pessoais. Ou seja, nossas despesas são regulares do nascimento à morte, inclusive em alguns momentos com picos de elevação. Mas a nossa renda não é. A não ser, claro, alguns casos em que muito cedo o sujeito consegue um emprego no serviço público, com estabilidade, com aposentadoria integral, para coisas que ao longo do tempo também vão... Aliás, uma coisa curiosa, eu há muito tempo digo, mais cedo ou mais tarde, as finanças pessoais dos trabalhadores do setor privado e dos trabalhadores do setor público convergirão para os mesmos princípios, para as mesmas realidades. Havia uma grande diferença, a aposentadoria. Já está mudando. Quem ingressar no serviço público a partir desta legislação que criou o Funpresp já terá que fazer o mesmo que um trabalhador do setor privado, tratar de cuidar, de formar o seu próprio fundo de aposentadoria. Há uma outra informação que é relevante. Se tivéssemos tempo, ficaríamos aqui falando dela. O Brasil, em 1900, tinha uma expectativa média de vida de 33 anos. 1900, há 112 anos. Portanto, não se falava em problema de aposentadoria, porque ninguém se aposentava, e não se falava em plano de saúde, porque as pessoas morriam muito jovens. Hoje, a tecnologia médica, a mudança na ciência, enfim, leva as pessoas a uma expectativa de vida muito maior, e com um detalhe: todos nós viveremos muito mais tempos com doenças do que nossos avós e bisavós. Por uma razão simples: a tecnologia nos permite viver mesmo com doenças. Isso tem impactos nas finanças pessoais e nas finanças públicas do país. Mas, aqui vou dar apenas um dado. 1900, dados do IBGE, censo de 2002, expectativa média do povo brasileiro em 1933 anos. Na Europa desenvolvida era 46 anos. 2010, para susto positivo de todo mundo que estuda esses problemas, expectativa média de vida do povo brasileiro chegou aos 73 anos. 77 anos para as mulheres, 69 anos para os homens. E essa expectativa continua aumentando. Estima o IBGE que em 2022, daqui a 10 anos, 2022, quando o Brasil completará 200 anos da sua independência, a expectativa média de vida das mulheres já terá ultrapassado os 80 anos. E aí, estamos acostumados com a aposentadoria aos 60, aos 65 anos. Vem a pergunta: como viver 30 anos depois de 60 anos, aposentado, e com tudo que isso implica? A população do mundo chegou a 7 bilhões em outubro do ano passado, né? Aí tem uma tabela para mostrar, eu não vou me alongar nisso, porque o foco é finanças pessoais, mas o planeta Terra levou até 1830 para chegar a 1 bilhão de habitantes. Tinha menos de 200 milhões quando Jesus Cristo andou aqui. Em 100 anos foi para 2 bilhões e a coisa foi aumentando, já chegamos a 7 e seremos 9 bilhões e 400 milhões em 2050. As coisas têm que mudar. Muda a aposentadoria, muda gastos pessoais das pessoas nos 30 anos últimos de sua vida, mudam as finanças públicas e tudo isso impacta. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, esse quadrinho eu gosto. Saiu um livro agora chamado Brasil 2022. Por quê? Fábio Giambagi, Cláudio Porto, dois eminentes economistas do BNDES, PEA e da Fundação Getúlio Vargas, publicaram esse livro porque 2022 é um ano simbólico para o Brasil, porque o Brasil completará 200 anos da sua independência. E a pergunta será: o que fizemos com 200 anos de independência? Então, eles publicaram lá, pegando as projeções do IBGE e o censo de 2010, fizeram um trabalho interessante e mostraram o seguinte: população brasileira de 5 a 14 anos. Em 2000 éramos aí quase 34 milhões, 2010 o mesmo número, 2022 seremos 27 milhões e 600, portanto 6 milhões a menos de crianças de 5 a 14 anos. Isso inclusive impacta muito nas políticas públicas de educação fundamental. Eu brinco que muitas escolas virarão depósito de beterraba, porque nós teremos muito menos crianças daqui a 10 anos já. Mas e com as pessoas de 60 anos ou mais? Por causa da mudança na expectativa média de vida. Éramos 14 milhões em 2000,
19 milhões, agora em 2010, 19 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Seremos 31 milhões praticamente daqui a 10 anos. E em 2040, 57 milhões. A população da Argentina tem 34 milhões. Isso projeção do IBGE com uma baixíssima taxa de erro. Seremos 57 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Por isso que muita coisa vai ter que mudar. Plano de saúde vai ter que mudar, políticas públicas de saúde terão que mudar, sistema de aposentadoria público e privado, ambos terão que mudar, e as finanças pessoais de cada um aí terão que se adaptar. Pois bem, esse é um desafio. Quem trabalha em setor público, né, os governantes, é um desafio fundamental. Aliás, eu ouvi aqui a palestra da doutora Eliana, que estava lá, assisti toda a exposição dela, ela falando dos advogados públicos, né, que a história do concurso público e a história da atualização, da preparação, ela falou muito aqui da uma espécie de reciclagem o tempo todo, né? Pois bem, o mundo mudou. As pessoas estão vivendo mais tempo. Ao lado daqueles dados que nós já mostramos, vendo que as pessoas estão vivendo mais tempo, tem uma outra afirmação danada. A renda média cai na velhice. Se nós pegarmos a renda média dos mesmos profissionais aos 70 anos e compará-la com a renda média deles aos 35, a renda média na velhice é menor. Isso é mundial, por várias razões, mas é menor. Os gastos com saúde e cuidados pessoais dobram. O IBGE soltou uma informação naquela tal de PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, dizendo o seguinte: uma família de classe média na faixa de 35 anos, o casal, gasta em torno de 13% de sua renda, pegou lá um extrato brasileiro, né? Com saúde e cuidados pessoais. Dobra essa idade, aos 70 anos, esse mesmo casal gasta o dobro, 26% da renda média líquida com saúde e cuidados pessoais. Aí, a combinação das duas informações é tétrica. A renda média cai na velhice e os gastos com saúde e cuidados pessoais dobram, o problema se impõe. E muitos aposentados já vivem e outros viverão uma queda no padrão de vida depois da aposentadoria. Então a questão é, e se eu não quiser entrar nesse caminho? É preciso se preparar. A aposentadoria diz que a alternativa à velhice não é muito boa, é a morte, né? A alternativa à aposentadoria é continuar trabalhando, mas às vezes não há tantas oportunidades, a energia se escasseia, e aí? Pois bem, o IBGE fez uma análise para mostrar quais os mercados que mais crescem no mundo, para dizer o seguinte: isso é do interesse do sistema produtivo, é do interesse do governo, mas é do interesse das famílias. Porque cada família, ao olhar os mercados que mais crescem, tem que entender que ela está inserida nesse mercado. Agora, muda a composição do consumo, é uma coisa curiosa. O mercado que mais cresce, ou seja, o tipo de consumidor que mais aumenta suas compras no Brasil, até pelo aumento do número de consumidores naquela faixa, é o de idosos. Mas a estrutura de consumo de uma família idosa não é igual à estrutura de consumo de uma família com a metade da idade. Até porque os gastos com saúde e cuidados pessoais entram no orçamento com uma participação muito maior. O segundo grupo é o grupo de obesos. E esse é um problema mundial que está levando a uma mudança de políticas públicas, indução a modalidades de consumo e por aí vai. O terceiro grupo, solitários. Aí entra um outro aspecto, né? Eu falei que dois assuntos não faziam parte da agenda das famílias no ano de 1900, plano de saúde e aposentadoria. Esses dois temas entraram na nossa pauta, mas um outro entra. O IBGE diz também, aqui tem um recado muito peculiar para as mulheres, o IBGE diz também o seguinte, que exatamente por causa do aumento da expectativa de vida, metade dos casamentos terminarão antes que um dos dois morra. Metade dos casamentos terminará em separação. É claro que o IBGE diz também que 50% dos casamentos que ocorrem no Brasil são de pessoas em que um dos dois está recasando, já é separado. O fato objetivo e concreto é, pega o caso das mulheres. Expectativa média de vida maior do que os homens em 8 anos.
O IBGE diz também lá no seu censo de 2010 que na média dos casamentos que irão até a morte de um dos dois, a mulher tem 4 ou 5 anos a menos. Então, o que vai acontecer com aqueles 56 milhões de habitantes brasileiros em 2040, com mais de 60 anos, é que pelo menos 65% serão mulheres. Então, nós teremos uma legião de mulheres com mais de 60 anos e sozinhas. Sozinhas. Aliás, eu brinco quando faço palestra que nós, homens casados, temos um conforto. Sabemos que nossas esposas cuidarão dos nossos velórios. Agora vocês, mulheres, não sei quem vai cuidar do velório, porque os maridos estarão mortos. Isso tudo são informações que nos ajudam a pensar. Esta é a função quando você faz um curso de finanças pessoais. Com as separações, a vida do solitário... Vocês sabiam, os economistas têm mania de se meter em coisas que eles não são chamados, mas há um livro nos Estados Unidos que analisou o impacto das separações na vida urbana, nas políticas públicas e no padrão de vida das pessoas. E há algumas conclusões interessantes, muito rapidamente. Você pega um casal que vive em um apartamento, de repente se separa. Então, as mesmas duas pessoas que desfrutavam de uma estrutura, mesmo fogão, mesma geladeira, mesma estrutura de energia, mesma canaleta de esgoto, vão dividir agora, vão usar 2 unidades. Então, tudo se duplica. A separação empobrece os dois. E as políticas públicas têm que ser adaptadas para entender que muitas pessoas viverão sozinhas. A própria política habitacional muda. E o fato é que isso tem impacto. E, claro, impacto na vida das pessoas. Não dá tempo aqui se tivesse, mas eu tenho uma informação que diz o seguinte: 15% das pessoas com mais de 60 anos precisam ter auxílio de um outro ser humano para se locomover. Sim, até para ir no banheiro. E, inclusive, a indústria da construção civil estará, daqui a pouco, sendo intimada a fazer adaptações nas obras para que tudo possa ser adequado a uma pessoa de 80 anos. Possivelmente estará sozinha, tem que sentar num vaso sanitário, precisará de auxílios. Pois bem, o quarto mercado, então esse mercado de solitários é um mercado grande, tem impacto na nossa vida, na vida das empresas, na vida do governo. O quarto mercado que mais cresce é o mercado dos depressivos, e a ONU, a Organização Mundial da Saúde, vem fazendo campanhas, é uma preocupação. Depressão é uma palavra danada, porque ela pode significar uma simples tristeza passageira até um quadro mórbido de internação. Mas a Organização Mundial da Saúde diz que o número de pessoas que dependem de algum tipo de medicamento, e às vezes até algum tipo de licença do trabalho, varia entre 700 a 900 milhões no mundo. E é um mercado que vai crescendo. E tem algo a ver até com o próprio envelhecimento, né? Essa relação entre envelhecer e ser triste. E um outro mercado terrível, né? O mercado de dependência. Aí está um cachaceiro, mas tem várias dependências, né? Dependência de outras drogas, dependência, algum tipo de dependência, né? Do álcool, tabaco, drogas. E isso faz toda a diferença. Pois bem, e aí vem uma mensagem pessoal, né? A aposentadoria pode ser um problema. Talvez o nosso grande desafio é como transformar a aposentadoria, que pode durar 30 anos, numa fase de prêmio pelo que fizemos com a nossa própria vida, sobre todos os aspectos. E aí, podemos navegar em vários campos, né? Mas o grande desafio é, primeiro, atribuir um sentido a essa fase da vida, né? Acho que é o grande desafio de todos nós. Eu até sugiro um livro, né, Em Busca do Sentido, que é uma história de um sujeito que foi para um campo de concentração nazista. É um livro que está por aí. Tem 2 capas, do Viktor Frankl. Eu deixei aí porque é interessante. Pois aí, então, eu brinco, né? Uma palestra para economistas, empreendedores, que o maior empreendimento de nossa vida somos nós mesmos. Esse é o grande desafio. E aqui começa, então, uma discussão que eu faço em curso de educação financeira, que o maior desafio da nossa vida é tratar cada um, é você tratar a si mesmo como um objeto de seu próprio empreendimento. Né? E aí, eu digo que empreender a si mesmo é gerenciar cada área de sua vida com uma certa inteligência. Não vou detalhar muito aqui, mas inteligência é uma palavra dúbia, né? Inteligência pode ser a faculdade e a capacidade de conhecer, compreender, aprender, mas pode ser também, tem uma outra definição, né? Que inteligência é a maneira como lidamos com cada área do nosso próprio ser. E aí, quando eu, então, dou alguma aula de finanças pessoais, eu digo, olha,
Para discutir finanças pessoais, você tem que discutir a sua inteligência fisiológica, a sua inteligência profissional, a sua inteligência psicológica, sua inteligência moral, espiritual aqui no sentido de atribuição de valores e sentido, né, no sentido de religião, e aí introduzir a tal da inteligência financeira, que é a maneira como cada um lida com os aspectos de suas finanças pessoais, e não nos iludamos. Não basta ter diploma de curso superior para significar uma inteligência na condução das finanças pessoais. O Banco do Brasil fez um projeto agora porque ele fez uma constatação curiosa. O Banco do Brasil constatou que 30% dos gerentes do Banco do Brasil, que vivem o dia inteiro mexendo com dinheiro, tem situação financeira pessoal complicada. Finanças pessoais degringoladas. E montou um programa para ensinar finanças pessoais aos seus gerentes. Porque o problema de finanças pessoais não é só técnico. O problema de finanças pessoais envolve a questão técnica, sim, saber manusear dinheiro, mas tem um aspecto psicológico, né? Pessoas inteligentes vão à falência não é porque não sabem cuidar de finanças pessoais, mas é por questões psicológicas e de comportamento. Pois bem, e aí, essa é a afirmação que eu faço, que a maneira como cada um ganha, gasta e conserva dinheiro resulta de uma combinação de suas emoções, a maneira como lida com as emoções, inclusive o próprio consumo, e habilidades para manejar dinheiro. E foi essa constatação que o Banco do Brasil fez, que os gerentes do Banco do Brasil podem até ter habilidades para manejar dinheiro, até ter conhecimentos de conceitos e técnicas financeiras, mas a questão talvez fosse outra, né? Como é que o sujeito lida com isso na vida pessoal? Aí envolve uma série de outras questões. E montou lá um programa. Eu deixei essa telinha porque um dia eu estava dando uma palestra e um menino levantou e falou assim: professor, a minha vida financeira é uma cruz. Eu falei: pois é mesmo. Eu falei para ele: olha, na verdade, estudar educação financeira e sobretudo finanças pessoais significa se preocupar com coisas com as quais nós nos relacionaremos pelo resto da vida. Noções de comércio, noções de contratos, noções de tributos, noções de finanças. Ninguém escapa disso. Né? Benjamin Franklin dizia, né? De duas coisas ninguém escapa: dos impostos e da morte. Com a diferença de que a morte não pode piorar. Pode. Ele dizia. Mas, então é um pouco isso, né? De comércio, de contrato, de tributos e de finanças.